Amém. Queridos irmãos, nesta noite nós vamos falar sobre o penúltimo aspecto do mistério da piedade. Nós já falamos sobre a confissão na introdução, depois nós falamos da encarnação, foram duas mensagens para falar da encarnação, Cristo como Deus e Cristo como homem. Depois nós falamos da justificação ou da vindicação que o Espírito Santo fez de Jesus Cristo. Depois falamos da contemplação, que ele foi contemplado ou visto dos anjos. Depois falamos da pregação ou da proclamação, que ele foi pregado entre os gentios. Hoje estamos falando que ele foi crido no mundo. E vamos finalizar que ele foi recebido na glória. Vamos falar hoje então sobre a aceitação e finalmente sobre a ascensão. Então guarde os aspectos do mistério da piedade. Confissão, encarnação, justificação ou vindicação, contemplação, proclamação e hoje vamos falar sobre a aceitação e vamos finalizar com a ascensão. Estes são os aspectos do mistério da piedade. Se os irmãos estão bem lembrados da última pregação, do que falei por último, que foi sobre a proclamação, Cristo pregado aos gentios, eu disse que a pregação aos gentios era exatamente um mistério, principalmente para os judeus, porque eles achavam que Jesus, o Messias, havia vindo somente para eles. Então, pregar para os gentios era um desafio na mente dos primeiros cristãos, os cristãos judeus. Porém, uma vez que Cristo realmente foi pregado aos gentios, como nós vimos nas viagens missionárias do apóstolo Paulo, nas viagens missionárias que ele fez, que outros apóstolos fizeram, o evangelho se expandiu pelo mundo gentílico. O evangelho da proclamação do arrependimento e da fé em Cristo se espalhou pelo mundo bárbaro, pelo mundo grego, pelo mundo romano da época e foi se estendendo até os nossos dias. Hoje você pode ver, você não é um judeu, mas você conhece o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, isso significa que não somente o evangelho foi proclamado, como Cristo também foi crido. Amém? O evangelho foi proclamado, mas Cristo foi crido. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo no mistério da piedade. Pregado entre os gentios, crido no mundo. E como nós vimos que este é o resultado da pregação, que é a fé em Cristo, é Cristo crido no mundo, a aceitação dele no coração dos que ele fez nascer de novo é o prêmio, é o presente que o Pai lhe deu, é o fruto do penoso trabalho de sua alma que lhe traz satisfação, como diz Isaías 53, versículo 11, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Portanto, as vidas que creem em Jesus são o prêmio que Deus Pai está lhe dando. Nós sabemos como o Filho de Deus, sozinho, começou o seu ministério, chamando para si 12 homens, aos quais ele confiou o trabalho da proclamação, e quando a igreja começou, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, havia 120 pessoas apenas. Esse número foi acrescido para 3.000, no momento do Pentecoste, da descida do Espírito Santo, e depois foi para mais de 5.000, e hoje o cristianismo é a maior religião do mundo, com mais de 2,2 bilhões de adeptos, de acordo com a revista super interessante de dezembro de 2016. É claro que nós não estamos questionando aqui, nessa estatística, a veracidade da fé de todos os que professam o cristianismo. É claro que nem todo que se diz cristão é cristão de fato. Nós estamos aqui fazendo a distinção entre igreja visível e invisível. Como os irmãos já sabem, porque eu expliquei, a igreja visível é aquela como nós vemos. Os reformadores deram este nome para nós distinguirmos entre a igreja como nós vemos e a igreja como Deus vê. A igreja como nós vemos é número de pessoas, nós não sabemos quem é salvo e quem não é.
Por isso se chama igreja visível. A igreja visível é aquela igreja como os homens veem, mas a igreja invisível é aquela que só Deus vê. A igreja invisível é aquela que só Deus sabe quem são os salvos. Nós não sabemos. Nós temos milhares de pessoas nas igrejas, mas nós não sabemos quem são convertidos ou não. Mas não é este o caso. O cristianismo é a maior religião do mundo até hoje. Ela atinge 2 bilhões e 200 milhões de pessoas no nosso planeta. Fato é que Cristo tem até hoje sido crido no mundo, como se canta no mistério da piedade. E nesta noite, neste sermão, nós iremos falar sobre a expiação limitada, a graça irresistível e sobre o impacto do Evangelho sobre o restante do cosmos. São as 3 coisas que eu quero falar hoje neste sermão. Eu vou falar sobre a expiação limitada, a graça irresistível e o impacto que o Evangelho traz sobre o restante do cosmos. Primeiro, expiação limitada. Quando nós falamos sobre a expiação limitada, nós temos que fazer uma pergunta: por que nem todas as pessoas vêm a Cristo? Vamos falar sobre isso primeiro. Você já parou para pensar isto? Por que nem todas as pessoas vêm a Cristo? Às vezes paramos para pensar isto. Às vezes falamos, inclusive, estava conversando com um irmão hoje e ele dizia: mas Cristo é tão amoroso, Cristo é tão manso, humilde, suave, Ele é tão misericordioso, por que todas as pessoas não vêm a Cristo? Mas não é essa a questão. Porque na realidade todo ser humano não quer vir a Cristo, esse é o problema, esse é o detalhe. Não há quem queira vir a Cristo. O problema é que nós sempre pensamos pelo lado positivo, que a Bíblia não diz. A Bíblia não mostra em momento algum que o homem é um ser bom que faz coisas ruins. Não. A Bíblia diz que o homem é um ser mau, que de vez em quando faz umas coisas boas. É isso que a Bíblia diz. Mas nós sempre achamos que o homem é bom. E por isso nós respondemos esta pergunta de forma errada. Por que não são todas as pessoas que vêm a Cristo? Porque elas não querem. Mas quem é que quer? Agora, junto com esta pergunta, deveríamos fazer outra. Por que as pessoas que vêm a Cristo, vêm a Cristo? Então nós vamos deixar esta para responder no segundo tópico. São perguntas importantes, porque nos levam a raciocinar sobre o poder do Evangelho e sobre a soberania de Deus e sua liberdade em salvar a quem Ele quer. Já no Antigo Testamento, se você for rápido na Bíblia, abre lá, mas se não, deixa para depois você ler. No Antigo Testamento, Deus disse a Moisés em Êxodo 33, verso 19, Deus já tinha dito a Moisés: eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Foi isso ou não que Deus disse para Moisés? Isso no Antigo Testamento. Então você encontra a soberania de Deus desde o Antigo Testamento. Você encontra a liberdade de Deus e não do homem no Antigo Testamento. Isto não é uma doutrina inventada por Paulo. Isto não é uma doutrina inventada por Agostinho. Isto não é uma doutrina inventada por Calvino. Isto é uma palavra de Deus desde o início. Isso é de Gênesis a Apocalipse. Deus é soberano e o homem não é livre. Isso é uma palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Deus é soberano, o homem não é livre. Se o homem for livre, inclusive de Deus, Deus não é soberano. Porque soberano tem que mandar, tem que governar tudo, tudo. Se um simples átomo escapar do domínio de Deus, Deus não é soberano. Se o desejo de um homem ou de um anjo escapar do domínio de Deus, Deus não é soberano. Então guarde isso. Pode-se conciliar a soberania de Deus com a liberdade humana? Não. Deus é soberano, a Bíblia diz, sim, mas o homem não é livre. A Bíblia não diz que o homem é livre. O homem é responsável, mas não livre. Deus disse: eu terei misericórdia de quem eu quiser. Essa prerrogativa de Deus é fruto de sua liberdade, irmãos. Sabe quem é que tem livre-arbítrio? Deus.
Deus é livre, Ele pode fazer o que Ele quer, nós não. Nós fazemos as coisas baseadas nas nossas intenções, fazemos nossas coisas baseadas em nossas direções, em nossas inclinações. Deus não é obrigado a exercer sua misericórdia com quem quer que seja, a não ser que Deus se obrigasse a isso. Vamos raciocinar aqui comigo. Deus estabelece uma lei sobre Ele mesmo e diz: eu sou obrigado a ter misericórdia. Então, quando Deus faz isso, Ele se torna obrigado a ter misericórdia. Porém, isso é uma contradição, porque se Deus se obrigasse, não seria mais misericórdia, e sim obrigação. Misericórdia não é obrigação. Misericórdia fala de liberdade e não de obrigação. O atributo da misericórdia é derivado da espontaneidade de Deus e não de alguma imposição, ainda que seja dele mesmo. Se você disser, mas Deus se obrigou a ter misericórdia, então não é misericórdia, é obrigação. Se é obrigação, não é misericórdia. Mas se é misericórdia, então é liberdade, é espontaneidade da parte de Deus. Paulo repete essa palavra de Deus a Moisés em Romanos 9, verso 15. Outra coisa que deve ficar clara para nós é que o fato de Deus exercer sua misericórdia sobre um indivíduo não o torna obrigado a exercer com outro indivíduo, ainda que eles estejam juntos, que se conheçam, ainda que venham da mesma família, ainda que façam a mesma coisa, enfim. No exercício da misericórdia de Deus, não pode haver nada no indivíduo que leve Deus a aplicá-la sobre o homem, nem mesmo sua miséria, nem mesmo a miséria do homem é um requisito. Qual que é o requisito para que Deus tenha misericórdia de alguém? A miséria do homem. Mas todos os homens são miseráveis, então por que Ele não tem misericórdia de todos? Você está vendo que nem mesmo a miséria do homem torna Deus obrigado a exercer sua misericórdia? Porque senão Ele teria que ter de todos, porque todos são miseráveis. Mas por que Ele não tem de todos? Agora, Deus tem misericórdia de todos os homens em um certo sentido. Vejamos, em que sentido Deus tem misericórdia de todos os homens? No sentido de que Deus interfere, muitas vezes, para operar o seu milagre e a sua ajuda no meio de pessoas miseráveis. Então, por exemplo, quando você vê um mendigo que mora nas ruas da cidade, e a cidade é alagada, é atingida por uma enchente, e aquele mendigo, ele não morre, ele é salvo. Deus exerceu sua misericórdia sobre ele. O homem é um miserável, mas Deus colocou a misericórdia sobre ele, não deixou ele morrer na enchente. Mas isso quer dizer que esse mendigo vai para o céu? Não. Então aí está, Deus exerce sua misericórdia com todos os homens? Sim, mas a misericórdia salvadora não. A misericórdia para salvar Deus não exerce com todos os homens. Embora a miséria seja condição universal do homem, tal condição não condiciona Deus a exercer sua misericórdia salvadora sobre todos, ainda que todos nos quais Ele a exerce são igualmente miseráveis. Eu sou miserável, você também, Deus exerceu a misericórdia dele sobre nós. Os irmãos estão conseguindo perceber a ligação entre a palavra misericórdia e miséria? Miséria vem do latim e cardia vem do grego, que é coração. Então misericórdia é coração na miséria. É quando Deus coloca o coração dele na miséria do miserável. E Deus faz isso de um modo abrangente, mas salvadoramente Ele só faz na vida dos seus. Os teólogos reformados chamaram essa doutrina de expiação limitada, não porque a morte de Cristo não possa salvar o mundo todo, mas porque ela é aplicada somente aos que o Pai lhe deu. Quando se diz expiação, está falando da morte. Limitada quer dizer em favor somente de um grupo de pessoas. Jesus morreu somente por um grupo de pessoas. De fato, a morte de Cristo pode salvar o mundo todo. A morte de Cristo pode, mas não foi para isso que Ele veio.
Cristo não veio para salvar o mundo todo. Ele teve um propósito na sua primeira vinda, e várias vezes é dito isso no Novo Testamento. Qual foi o propósito da vinda de Jesus? Buscar e salvar o que se havia perdido. Veja, ele não veio para possibilitar salvação, ele veio para salvar de fato. Não há no Novo Testamento nenhum versículo que diga, ou que pelo menos implique, que Cristo veio possibilitar a salvação, ou torná-la disponível para quem desejar ser salvo. Não existe. Estava conversando com uma pessoa e disse, Cristo morreu por todos? E ela disse, sim, claro que morreu por todos. E eu perguntei, por que todos não são salvos? E ela disse, é porque as pessoas não querem. Eu falei, me mostre um versículo na Bíblia, um só, que Cristo veio deixar a salvação disponível para quem quiser. Não existe. Todos os versículos se referem ao sacrifício de Cristo, diz que ele veio para salvar, para efetuar e não possibilitar salvação. É diferente. Cristo veio com um propósito definido e ele cumpriu este propósito. Se o propósito dele era morrer por todos, salvar a todos, então o propósito dele falhou, porque não são todos os que são salvos. Portanto, a resposta é esta: por que todos não vêm a Cristo? Porque o Pai, que exerce a sua misericórdia sobre quem Ele quer, resolveu dar ao Filho apenas algumas pessoas e não todas elas para a salvação. Versículo muito conhecido, João 6,37, que diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Veja, todo que o Pai me dá, virá a mim. Jesus não está dizendo, todo que o Pai me dá, se quiser virá a mim. Não, o Pai deu, ele virá. João 6,44, ninguém pode vir a mim. Jesus fala a mesma coisa de forma negativa agora. Primeiro ele diz que todo que o Pai me deu, virá a mim. Agora, segundo ele diz, ninguém pode vir a mim, a não ser que o Pai me dê. Ele estava dizendo a mesma coisa, irmãos. Porém, uma frase de forma positiva e outra de forma negativa. Todo virá a mim se o Pai der, e o outro, ninguém pode vir a mim se o Pai não der. É a mesma coisa. Para mostrar para os irmãos que não pode ninguém exercer sua vontade sobre a vontade de Deus. Quando partimos para a condição natural do homem em pecado, logo vemos que a Bíblia nos ensina quem é que deseja crer. Quem é que deseja crer em Cristo? Ninguém. Portanto, a fé não pode ser um produto da vontade humana. Veja os seguintes versículos. Jesus disse em João 5,40, como podem crer, aliás, contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. João 5,40, vocês não querem vir a mim, vocês não querem. Segundo, verso 44, Jesus diz para os judeus, como podem crer vocês que aceitam glória uns dos outros e não procuram a glória que vem do Deus único? Como é que os homens podem crer se eles só procuram sua própria glória? Jesus está falando de uma característica natural do homem no pecado. O homem no pecado busca sua própria glória e não a glória de Deus. Paulo diz isso em Romanos capítulo 1, que o homem roubou a glória de Deus. Agora eu pergunto, qual homem por si mesmo pode dar glória a Deus? Qual homem por si mesmo devolve a glória para Deus? João 8, 45 a 47, Jesus diz, mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Olha aí. Você espera que um homem creia no outro porque ele diz a verdade, não é isso? Você espera que um homem acredite no outro porque ele diz a verdade. No entanto, Jesus está jogando na cara dos judeus que eles não creem porque justamente ele diz a verdade. Jesus até diz para eles, se viesse um mentiroso aqui, vocês receberiam. Mas como sou eu, o Filho de Deus, que fala a verdade, vocês não me aceitam. Agora olha a pergunta de Jesus, quem de vocês me convence de pecado? Ninguém podia convencer Jesus de pecado. Ninguém podia dizer para Jesus, olha, você errou nisso, naquilo, você falou isso, aconteceu aquilo, você desobedeceu sua mãe, eu vi você brigando com alguém, eu vi você isso aqui. Não, ninguém podia acusar Jesus de pecado. Ninguém podia. Agora olha o que Jesus diz para ele. Tipo assim, se vocês não podem me acusar de pecado, e se eu digo a verdade, por que vocês não creem em mim? Os irmãos estão entendendo que não há possibilidade do homem crer por si mesmo em Deus?
Jesus estava dizendo a verdade para eles. Por que que eles não criam? Agora Jesus responde. Ele diz: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Verso 47. Que tristeza. Você só pode ouvir a voz de Deus se você já pertencia a Ele, meu irmão. Caso contrário, a verdade vai te incomodar. A verdade vai parecer mentira para você. A verdade não vai descer ao seu coração. João 10, 26, Jesus diz: mas vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. Olha que versículo impressionante, intrigante. Nós poderíamos até concordar com o arminianismo se este versículo dissesse assim: vocês não são minhas ovelhas porque não creem, não é? O dia que vocês creem, vocês podem se tornar minhas ovelhas. Mas Jesus disse o contrário: vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Ou seja, só a ovelha pode crer, quem não é ovelha nunca vai crer. E também Romanos 3, 10 a 12, o apóstolo Paulo diz, como está escrito, aqui ele cita o Salmo 14, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Eu poderia multiplicar aqui as provas bíblicas de que o homem não crê por seu próprio poder, mas para acabar de uma vez por todas com qualquer controvérsia que alguém possa levantar sobre este pensamento, vou citar o texto de Efésios 1 que a Leandra leu no início, versos 19 e 20. Talvez vocês não prestaram atenção, porque a versão que ela leu aqui é uma versão mais difícil de compreensão, que é a corrigida. Mas eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, que diz assim: e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós? Preste atenção em cada palavra, irmãos. Eu asseguro a vocês, queridos, que nós lemos a Bíblia errado, porque desconsideramos suas palavras. Cada palavra da Bíblia é inspirada. Por isso eu faço questão de, quando estou pregando, chamar a atenção dos irmãos para detalhes do que está escrito. Eu digo, os irmãos repararam nesse mas aqui? Mas é uma conjunção adversativa. Eu digo para os irmãos, vocês prestaram atenção aqui no contraste que é feito? Vocês prestaram atenção na palavra pois? Na palavra portanto? Lembram que eu sempre falo isto? Porque toda a Bíblia é inspirada, cada palavra da Bíblia é inspirada. Se você desconsidera isso, você não vai conseguir entender o plano completo de Deus na Bíblia. Então preste atenção claramente neste versículo que irei ler. E qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós? Poder de quem? Fala, irmãos, poder de quem? De Deus sobre nós, os que cremos. Paulo deixa claro, não é sobre os incrédulos não, é sobre nós os que cremos. Mas cremos por quê? Olha, cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Então você creu por você? Está escrito aqui, meu irmão. Cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Agora preste atenção no verso 20. Ele, que é Deus, exerceu esse poder em Cristo. Que poder? Esse com o qual Ele nos fez crer. Deus exerceu este poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais. Alguém pode dizer que crê por sua própria força? Alguém pode dizer que crê por sua própria vontade? Pois o apóstolo está dizendo aqui que você só creu em Jesus por causa da eficácia do poder de Deus sobre a sua vida. E a eficácia que ressuscitou Jesus dos mortos. Agora, se você acha que creu por sua própria vontade, eu gostaria de lhe pedir para ressuscitar um morto. Você acha que creu por sua própria vontade, por seu próprio poder? Eu te faço só um pedido: ressuscite um morto. Não precisa fazer esse morto assentar-se à direita do Pai nas regiões celestes, como ele fez Jesus, né? Apenas ressuscite um morto. Portanto, a resposta a esta pergunta, por que não são todos que vêm a Cristo, é respondida dessa maneira: porque nem todos foram dados a Ele por Deus Pai. Jesus diz isso em Mateus 11, 27,
tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus disse isso em João 5:21, quando ele diz assim: assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E João 17:9, Jesus diz: é por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Aleluia. Observe que o Filho recebeu do Pai algumas pessoas pelas quais ele deveria morrer. Jesus disse: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele não dá vida pelos bodes, é pelas ovelhas. João 10:11. O anjo disse para José colocar o nome no menino de Jesus, que quer dizer o Senhor salva, porque ele salvaria o seu povo dos pecados deles. Mateus 1:21. Paulo diz que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Paulo diz que Cristo se entregou pela igreja. Efésios 5:26. Paulo diz que que Deus fez Cristo pecado por nós. 2 Coríntios 5:21. Paulo diz que ele se fez maldição por nós. Gálatas 3:13. E Paulo diz em Tito 2:14 que ele se deu a si mesmo por nós. Olha, sempre por nós, pela igreja, por nós. Há muitas referências que provam que Cristo tinha um povo específico para se entregar por eles. Isto é chamado de expiação limitada ou redenção particular. Segundo, por que os que vêm a Cristo, vêm a Cristo? Você já fez essa pergunta? Por que eu criei em Cristo? Observe, estamos dentro do mistério da piedade. Cristo foi crido no mundo. Nós estamos falando sobre isso. Primeiro, já falamos por que as pessoas não são todas que vêm a Cristo. Porque Cristo não morreu por todas elas. Segundo, por que as pessoas que vieram a Cristo, de fato vieram a Cristo? Por quê? Vamos olhar para o lado dos que creem. O mistério da piedade diz que Cristo foi crido no mundo. Mas preste atenção, o mistério da piedade não diz que Cristo foi crido pelo mundo. Aliás, eu estava olhando no grego, o mistério da piedade, ele coloca sempre em. Todos os aspectos do mistério da piedade no grego vem em. Como se o versículo ficasse assim, quer ver? Eu vou falar, no português não vai fazer sentido, mas no grego é assim: aquele que foi manifestado em carne, foi justificado em espírito, foi contemplado em anjos, pregado em os gentios, crido em o mundo e recebido em a glória. Todos eles têm a preposição em, ou seja, em significa dentro de. Então, quando diz que Cristo foi crido no mundo, é porque dentro deste mundo há pessoas escolhidas por Deus Pai que vieram de fato à fé salvadora. Não são todas as pessoas. A preposição que está lá não é Cristo foi crido pelo mundo, não. Cristo foi crido no mundo, é diferente. Então, por que esta diferenciação? Porque nós sabemos que não é todo mundo que crê nele. Por isso é dito em João 3,18, quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está. Não diz que será, já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, se todos estão em trevas da incredulidade e rejeição, por que alguns chegam a crer em Cristo? Você já fez essa pergunta sobre você? Por que eu criei? Você já perguntou isto? Por que eu criei? Os teólogos reformados chamaram essa doutrina de graça irresistível. Não porque a graça não possa ser resistida, pois de fato ela sempre é resistida pelo homem pecador, mas porque quando a graça de Deus realmente deseja operar no coração do incrédulo, este não pode resistir ao seu poder transformador. Os irmãos veem a graça de Deus todos os dias, não é? A humanidade está aí vendo também, mas eles resistem. O próprio Estevão, no seu discurso em Atos 7,
no verso 51, ele mostra na cara daqueles judeus, autoridades judaicas, que eles resistiam ao Espírito Santo. Os arminianos pegam este versículo para dizer que nós, calvinistas, não temos razão sobre a doutrina da graça irresistível. Como podem os calvinistas, dizem eles, pregar sobre a graça irresistível se aqui está claro que Estevão denunciou aqueles homens que resistiam ao Espírito Santo? Mas entenda uma coisa, quando se fala sobre graça irresistível, não quer dizer que as pessoas não resistam. Claro que eles resistem. Todos os dias nós vemos pessoas resistindo à graça de Deus. Mas o que é então que significa graça irresistível? Graça irresistível significa que quando Deus quer de fato aplicar e operar o poder de sua graça no coração do homem, ele não pode resistir. É isto. As pessoas resistem porque Deus não quer operar. Porque agindo eu, operando eu, quem impedirá, diz o Senhor. Então a graça é irresistível, não é porque Deus também chega quebrando, destruindo o coração do homem. Tem gente que fala, Deus é educado, ele chega e bate na porta, o diabo é que chega dando pesada em tudo. Não é isto, meu irmão. Deus não é educado nesse aspecto. Deus, além de educado, Deus é sábio. Porque Deus está olhando para a humanidade, e o que é que Deus está vendo na humanidade? Rejeição. Deus olha para a humanidade e vê corações de pedra. Deus olha para a humanidade e vê corações fechados que rejeitam a sua palavra. Então o que Deus faz? Deus vai lá bater na pedra, irmão, pelo amor de Deus. Nem a gente que é burrinho não fica lá dando murro em ponta de faca. Ninguém vai bater em pedra, irmão, ninguém. E Deus que é sábio, óbvio que ele não vai chegar e ficar batendo em pedra. O coração do homem pecador é de pedra. O que Deus vai fazer com o coração de pedra? Ele vai transformar. Ezequiel 36, 26, que diz a palavra do Senhor: eu lhes darei um novo coração, eu tirarei o coração de pedra, e eu lhes darei um coração de carne, para que temam e me obedeçam. Aleluia! Deus não vai bater no coração de ninguém, Ele vai transformar. Esta é a graça irresistível. E quando Deus transforma o coração do homem, o homem pode resistir a Deus? Não, ele se entrega, ele chora, ele cai aos pés e ele diz: por que esse Deus nunca me chamou antes? Porque esta era a hora, era agora, não era antes. Deus transforma. Então, meus amados, a graça irresistível também é chamada de vocação eficaz. Ela diz respeito ao chamado que Deus faz ao pecador morto em seus pecados através da pregação do Evangelho. É como Lázaro. Vamos pensar em Lázaro agora. Ele estava morto e a voz poderosa de Jesus penetrou nos recônditos de sua cova fria e escura. Independente do querer de Lázaro, ele teve que voltar à vida, pois a eficácia da sua ressurreição não dependia de sua vontade, mas do poder daquele que ele chamava. Aleluia! Os irmãos já pararam para pensar em Lázaro? Quando Jesus disse: Lázaro, venha para fora, dependeu da vontade de Lázaro? Assim como não depende de um morto físico, vai depender de um morto espiritual, irmãos? Que é muito pior do que um morto físico? Não vai. Vai depender só de uma coisa: do poder da voz daquele que chama. Assim também a graça é irresistível, porque é a voz poderosa do Senhor, que vem através da proclamação do Evangelho, do verdadeiro, como falamos na mensagem anterior, pregada entre os gentios, ou seja, ela penetrará no coração frio e escuro do túmulo espiritual do pecador, dando-lhe a vida, independente do seu querer. Agora você me pergunta, então quando a pessoa vem a Cristo, não é pelo seu querer? Não, não é isso que eu estou dizendo. Ela vem pelo seu querer. Ela não vem por sua iniciativa. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença de vir a Cristo por sua iniciativa e pelo seu querer? Vamos lá. Pense novamente no coração de pedra. Qual que é a iniciativa de um coração de pedra? Incredulidade. Esta é a iniciativa. Quando você convida um coração de pedra para vir a Cristo, ele sempre diz não. Agora,
a iniciativa de Deus. Veja que toda iniciativa do coração de pedra é fugir de Deus. Agora, a iniciativa de Deus, ao transformar o coração de pedra em um coração de carne, agora eu pergunto, qual que é a vontade do coração de carne? Do coração transformado? Qual que é a vontade do coração renovado? É vir a Deus. Então ele vem por sua vontade, mas não pela vontade de pedra. A vontade do coração transformado. Mas a iniciativa foi de quem? De Deus Pai. Eis esta diferença. Calvinistas não dizem que as pessoas não vêm a Cristo por sua vontade. Não é isto. Elas vêm por sua vontade, mas uma vontade transformada. Não a sua vontade original no pecado, porque a vontade original no pecado é sempre rejeitar a Cristo. Jesus, como lemos em João 5:21, disse que o homem está morto, e assim como o Pai vivifica os mortos, o Filho dá vida a quem Ele quer. Agora, quando Jesus toma iniciativa, Ele modifica a vontade do homem, que antes não queria vir a Cristo, como lemos em João 5:40, e agora com a vontade transformada, Ele deseja sim, por sua própria vontade, agora modificada, vir a Cristo. Em resumo, os que vêm a Cristo vêm porque sua vontade foi mudada pelo poder do chamado do Evangelho, pelo querer de Cristo. Foi-lhe dado um novo coração, como falando de Ezequiel 36:26, como o Senhor fez com Lídia em Filipos, quando ela ouvia o que Paulo pregava, Atos 16:14, que diz assim, e Lídia, o Senhor inclinava o coração dela. O Senhor pegou o coração de Lídia para atender as coisas que Paulo dizia. A Bíblia diz que foi o Senhor. Não foi Lídia que inclinou o coração, foi Deus. O que é maravilhoso sobre este aspecto do mistério da piedade é que não há glória para o homem. O Evangelho tem poder suficiente para fazer o mundo inteiro crer em Cristo. E garanto a vocês, irmãos, que não há coração que seja tão endurecido que o nosso Senhor, com a sua graça, não possa quebrar. Não existe. Eu dou testemunho, claro, de várias pessoas que eu conheço nesses 40 anos de vida cristã que eu tenho. Eu conheço várias pessoas que eram impossíveis de crer em Cristo. E a graça foi lá e quebrou o coração dessa pessoa e ela veio a Cristo. Uma delas é a minha tia. A minha tia viveu a vida inteira no catolicismo, ou metade da vida no catolicismo e a outra metade no espiritismo. Você acha que humanamente ela teria um coração para vir a Cristo? Não. Eu disse para o meu irmão e minha cunhada que evangelizaram a minha tia. Eu disse a ele, meu irmão, todos os meus tios, menos ela. E olha que nenhum deles veio a Cristo, a não ser ela. Todos que eu esperava, nenhum deles veio. E a única que eu dizia, é impossível, ela veio a Cristo. Mas ela não veio por sua iniciativa. Cristo trocou o coração dela. Então, tira toda a glória do homem. Se Deus quisesse, Ele quebraria o coração no mundo inteiro. Mas por que Ele não quebra todos estes corações? Não é por causa do livre-arbítrio, pois afinal, quando Ele quebrou o seu coração, você também não queria Ele. Quando Deus quebrou o seu coração, você não queria Ele. Você só veio querer a Deus quando Ele quebrou. Porque antes dele quebrar, você não queria. Então, que livre-arbítrio é este? Que você vai quando você quer. O que acontece é que a graça de Deus, quando ela quer operar, de fato ela é irresistível. Entretanto, Ele irá operar assim apenas na vida daqueles que Deus designou para crer no seu Filho. Você não é melhor do que o outro que não creu. Você teve a sorte de Deus ter aplicado sobre o seu coração a graça irresistível. Caso contrário, você seria que nem aquele outro que não creu em Cristo. Se você acha que você creu em Cristo porque seu coração não era tão duro igual aquele que não creu, então você está se considerando melhor do que ele. Na realidade, a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos pecados, Efésios 2, verso 1, e mortos, seja de um dia ou de 100 anos, estão mortos. Qual que é a vantagem que um cara que morreu ontem tem sobre aquele que morreu há 100 anos? Qual que é a vantagem? Está tudo morto. Nada muda em sua vontade.
Claro, um vai estar mais decomposto do que o outro, mas ambos estão incapazes, ineficazes. Paulo diz, quando ele dá testemunho dele mesmo, em 1 Timóteo 1, 14 ao 16, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para todos que hão de crer nele para a vida eterna. Não foi Paulo que quis, foi porque transbordou a graça do nosso Senhor. Ele está dizendo. Então você foi salvo, não porque o seu coração foi mais favorável à graça de Deus, e sim porque esta graça te convenceu, te ressuscitou dos mortos espirituais, te transformou de incrédulo em crente, e assim você chegou à fé salvadora. Afinal, quem foi que te convenceu do pecado, da justiça e do juízo? Foi você mesmo? Olha, eu pensando bem, eu me convenci, e agora eu vou ser crente. Não, foi o Espírito Santo. João 16, verso 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Foi você mesmo que se convenceu das verdades do Evangelho? Paulo diz, 1 Coríntios 2, 14, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Você veio porque a graça te alcançou, mérito de Deus que teve misericórdia da sua vida. Os efeitos da fé, olha bem, Cristo crido no mundo, é disso que estamos falando. Os efeitos da fé em Cristo no resto do cosmos. Quando Adão pecou, todo o universo ficou debaixo dos efeitos catastróficos do pecado. Não somente a humanidade já nasce pecadora, mas também a criação, a natureza, ficou sujeita à vaidade, nos informa o apóstolo Paulo em Romanos 8:20. Misteriosamente, há uma expectativa que arde na criação, aguardando a revelação dos filhos de Deus, verso 19. Você, por acaso, já passou no meio da mata aqui na Amazônia e viu alguma árvore assim, na expectativa, enquanto você passava, a árvore ficava assim, olhando para você e dizendo assim para Deus, quando é que esse aí vai ser glorificado? Estou esperando. Ninguém nunca viu, por isso é um mistério. Paulo diz que isso acontece, mas nós não sabemos como. Toda a natureza olha para a igreja e fica esperando que dia que eles serão glorificados. Existe uma expectativa no cosmos. Todo o cosmos olha para nós, esperando o dia que seremos revelados, verso 19. Paulo diz que a criação, mais do que a expectativa, ela ainda geme a um só tempo e suporta angústias. Por quê? Acontece de modo invisível porque há uma esperança de que a própria natureza será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, verso 21. Paulo diz o seguinte, a natureza está aí, gente, gemendo, esperando o dia de vocês serem glorificados. Por quê? Porque ela sabe. Veja bem, volta ao exemplo da árvore. Você está andando na mata e a árvore está lá, olhando para você e perguntando a Deus, que dia será glorificado? E Deus diz para as árvores, aguardem, porque no dia que eles forem glorificados, vocês também serão libertas do cativeiro do pecado. De que modo isso acontece, nós não sabemos, mas Paulo diz que acontece. Nós somos o ponto de vista de todo o universo. Todo o universo olha para nós esperando que no dia em que nós formos glorificados, a própria natureza também será libertada do cativeiro do pecado. Nós cremos que haverá restauração de novos céus e nova terra. Mas para que os filhos de Deus sejam glorificados, eles precisam passar pelo processo da salvação, pela ordo salutis. Desde a regeneração, que é o novo nascimento, até a perseverança final, seja com a morte física ou com a segunda vinda de Jesus.
Sendo assim, nós cremos que o mistério da piedade, que diz que Cristo foi crido no mundo, que é o cosmos, Paulo fala cosmos no grego, não se relaciona apenas às pessoas que creram no Evangelho e foram transformadas, mas além disso, nós cremos que todo o cosmos será renovado para a liberdade da nossa glória. Cristo crido no mundo será também o resgate de toda a criação natural. Que maravilha! Agora eu acredito que há um motivo a mais para que nós preguemos o Evangelho. Claro, você não vai pregar o Evangelho pensando nas árvores, mas você vai pregar o Evangelho primeiro pensando nas pessoas que Deus ainda quer salvar. Mas agora você aprendeu que o próprio universo será resgatado daquela maldição que há muito tempo foi imposta por Deus quando Adão pecou. E quem pôs a maldição foi Deus, não foi o diabo. Deus disse para Adão: porque deste ouvido a voz da tua mulher, maldita é a terra por tua causa. Quem falou que a terra é maldita foi Deus, não foi o diabo. Ninguém pode tirar essa maldição. Deus que colocou. Agora, quando nós pregamos o Evangelho, os eleitos vão sendo alcançados. Por isso que Jesus falou em Mateus 24, verso 14, que todo este Evangelho do reino será pregado a todas as nações para testemunho. Então virá o fim. Porque quando o último eleito for alcançado, Jesus volta. E quando Jesus voltar, Ele destruirá tudo. Novos céus e nova terra serão refeitos. Aí sim, a natureza irá glorificar a Deus sem gemer. Que mistério glorioso, não é, irmãos? Cristo crido no mundo. Você imaginava que tinha tudo isso com essa pequena frase? Crido no mundo? Crido no cosmos? Pela pregação do Evangelho, por Cristo ser crido no mundo, todas as coisas serão restauradas para a glória de Deus. Pecadores eleitos serão alcançados e o paraíso será recuperado. Aleluias. Glorificamos a Deus porque Cristo, seu Filho, tem sido crido no mundo. Este aspecto do mistério da piedade nos tem levado a pregar o Evangelho, pois é somente através disso que os eleitos virão a crer. Aprendemos que não cremos por nossos esforços, nem por sabedoria ou intelectualidade humana, mas unicamente porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, e por causa dos efeitos gloriosos de sua morte, quando ouvimos o Evangelho da nossa salvação, então chegamos a crer. A graça irresistível do Senhor nos alcançou, ainda que estivéssemos como os demais mortos, debaixo da ira de Deus. Aprendemos também que o fato dos eleitos crerem em Cristo está levando o universo para o momento mais dramático da história e atingindo a expectativa que palpita ansiosa no coração da natureza, sua restauração e libertação do cativeiro do pecado que pesa sobre ela desde os dias de Adão. Feche seus olhos. Você deveria ter em mente os grandes efeitos do poder do Evangelho. Quando pregamos, não é qualquer palavra que anunciamos, irmãos. Quando você prega, você está falando da palavra de Deus. Estamos anunciando o único poder que realiza salvação eterna na vida das pessoas. Às vezes nos envergonhamos de algumas pessoas nos criticarem ou rejeitar o Evangelho que pregamos, mas devíamos pensar na imensa glória que é trazer alguém para o caminho da salvação eterna mediante a pregação do Evangelho. Devíamos saber que Cristo ser crido no mundo é um dos aspectos mais gloriosos do mistério da piedade, e que é isso que vai trazer a recuperação do paraíso perdido. Se você não creu em Cristo hoje, a palavra de Deus pode trazer vida ao seu coração espiritualmente escuro e morto. Hoje mesmo você pode crer no Senhor e ser ressuscitado para as coisas espirituais. E se você já creu e faz parte desse mistério da piedade, você é um dos que, neste mundo, creram em Jesus, agora torna-se a sua obrigação propagar este Evangelho que o levou a crer para que outros creiam também. Com isto, você não somente livrará da morte uma alma, mas também será um instrumento de Deus para conduzir todo o cosmos para a sua definitiva restauração. Os que já foram restaurados, guarde isso em seu coração. Você tem a responsabilidade, junto com todos os salvos do mundo inteiro, de pregar o Evangelho, porque a natureza está na expectativa também. Além dos eleitos de Deus que serão alcançados pela sua pregação,
também a natureza geme, aguarda a sua libertação. Amém? Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Vamos ficar de pés e orar ao Senhor.